Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Emanuele Maciel, com mais um vídeo aqui para vocês, diretinho do trono da graça de Deus. E a palavra de Deus para nós nessa noite se encontra em Lucas 4, a partir do versículo 5, que conta que Jesus ele foi para Samaria. Ele poderia, irmãos, ter ido por outro lugar, mas ele tinha ali alguma coisa para resolver ali sobre a questão que havia uma rivalidade entre os judeus e os samaritanos. Quando Jesus senta na beira daquele poço, ele se encontra com uma mulher que vinha buscar água. Ela tinha aquela rotina de buscar água todo dia naquele poço, né, com um balde para fazer seus afazeres diários, né? Quando Jesus se encontra com aquela mulher, ela não sabia que era Jesus que estava ali, né? Mas Jesus já sabia tudo daquela mulher. E houve um momento que Jesus perguntou para ela, né? Onde está o seu marido? Ela disse: eu não tenho marido. E Jesus disse para ela: bem sabes, porque já teve vários maridos e o que você tem não é seu. Então, amados, ali ela percebeu que era o mestre que estava ali falando com ela. Ela disse para ele: mestre, os nossos pais adoravam no monte, os nossos antepassados adoravam em outro monte, né? Os samaritanos adoravam no monte e os judeus em outros. E agora? Em qual monte nós vamos adorar? A palavra de Deus diz aqui que o mestre falou para ela assim: vai haver um tempo que nem neste monte, nem em outro monte vão adorar o Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deixa bem claro, amados queridos, que não vai existir aquele dia que tal igreja vai ser adorado ali ou lá, porque o Senhor quer que a gente adore Ele aqui. Isso não estou dizendo que você não deve ir para a igreja, mas que você tem que adorar Ele aonde você estiver, na igreja que você estiver, seja qual placa que for, adorar em espírito e verdade dentro do nosso coração, porque o Senhor procura verdadeiros adoradores, né? Essa passagem aqui, ela nos deixa muito clara aonde o Senhor Jesus explica para aquela mulher que ele tem uma água para dar para ela. E ela pensando que era uma água do poço, mas ele disse: é uma água que vai jorrar um manancial dentro do seu coração, um manancial de água viva. E ela disse: Deus, dá-me de beber dessa água, né? E o Senhor explicou para ela, assim como Ele explica para mim, como Ele explica para você. Essa água é a palavra de Deus. É o Senhor Jesus brotando aqui dentro do nosso coração, que vai jorrar uma felicidade tão grande, vai matar a sede. Mas não é a sede daquela água do poço. É sede da palavra de Deus. E vai haver tempo que nós vamos sentir sede de ouvir a palavra de Deus. Amém? Ela disse: me dá dessa água, Senhor, porque eu não preciso mais tirar água desse poço. Ali nós podemos ver que aquela mulher, ela tinha uma rotina de vida. Ela ia para lá e para cá, né? Buscar aquela água do poço. Jesus disse para ela: se tu conhecer o dom de Deus, que é esse que está falando com você, daria de beber e tu lhe pediria, e ele te daria água viva. Essa água viva que vai brotar aí, ó, dentro do seu coração. Vai jorrar um manancial. Porque o que Deus vai fazer na sua vida é tão grande. Quando você, a partir desse momento, começar a adorar o Senhor Jesus em espírito e em verdade. Porque Ele está procurando verdadeiros adoradores. Será que nós estamos adorando ao Senhor em espírito e em verdade? Será que nós estamos sendo verdadeiros adoradores? E Ele disse para aquela mulher que qualquer que beber dessa água do poço vai ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der lhe fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. E quando você e eu beber dessa água, nós nunca mais vamos ter sede. A gente vai sentir uma alegria tão grande que vai jorrar um manancial e a gente vai querer dar dessa água também, que todos venham conhecer essa água. A água da fonte do Senhor. A água que vem lá do trono da graça, que invade o teu interior, que preenche aquele vazio
das decepções, de tudo que se tem passado, das frustrações. Amém? Glória a Deus. Deus é tão lindo, Deus é maravilhoso. Irmãos, Jesus foi ali para acabar com aquela rivalidade. Muitas vezes você está passando aí por rivalidade, você está competindo com alguém, você está sendo ameaçado por alguém, né? E outra coisa que Jesus deixou bem claro é que não vai ter lugar para adorar o Senhor Jesus a não ser aqui, ó, em espírito e verdade. Nós vamos na igreja nos fortalecer, buscar fortalecimento, mas se nós não adorar o Senhor em espírito e em verdade, se nós não beber dessa água para jorrar um manancial, não vai adiantar adorar num monte ou no outro. Não vai fazer a diferença. Porque Deus diz assim, ó, que a hora vem, e agora é agora, que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Aí você fica se perguntando por que a minha vida vai para trás? Por que nada acontece na minha vida? Adore o Senhor Jesus em espírito e verdade? Porque o Pai procura sim. Eu já falei uma vez sobre xodó de Deus. Então, se você adorar o Senhor em espírito e verdade, você vai ser xodó de Deus. Deus é espírito, aqui está dizendo no versículo 24. E importa que nós adoremos a Ele. E adoremos em espírito e em verdade. Ah, meu Deus, que lindo. Aquela mulher não sabia que era Jesus. E ele disse para ela, eu sou o que falo contigo. Muitas vezes nós ouvimos a voz de Deus falando,